Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de criação de blogs. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você uma visão geral sobre o cPanel, que é o painel de gestão da nossa hospedagem. Eu vou falar sobre FTP, que é a transferência de arquivos, e também vou ensinar como instalar o WordPress dentro da hospedagem que a gente contratou. Naquele e-mail que a gente recebeu quando a gente fez a contratação da hospedagem, existem dados lá para a gente fazer o acesso ao cPanel. O cPanel é o painel de gestão de hospedagens mais popular do mundo. Existem empresas que têm painéis proprietários, existem empresas que usam outros tipos de painéis, mas o cPanel ainda é o mais utilizado. Nesse e-mail que a gente recebeu, nós ganhamos a seguinte informação: o endereço do cPanel, que é o nosso domínio /cPanel, e um usuário e uma senha para acessar. Além disso, recebemos também aqui o host FTP, que é o host que a gente vai utilizar para transferência de arquivos posteriormente. Vamos começar então acessando o cPanel da nossa hospedagem. Lembrando, domínio.com.br/cPanel. Na tela de login do cPanel é só informar aqueles dados que você recebeu no e-mail, nesse caso aqui o nome de usuário e o nome da senha, e fazer login no painel do seu site. Esse layout aqui ele pode até ser um pouquinho diferente entre uma hospedagem e outra, mas os recursos para você gerenciar o site geralmente são os mesmos. A primeira coisa que você precisa fazer aqui dentro, antes de tentar entender o que significa cada um desses ícones, é mudar a sua senha. No final aqui a gente tem um item que chama alterar senha. Você clica nesse item, você digita a sua senha antiga, escolhe uma nova senha e depois clica em alterar agora. Dica de segurança: para criar uma senha realmente segura, misture letras maiúsculas, minúsculas, números e algum caractere especial, como pontos de exclamação, arroba, asteriscos e assim por diante. Depois de alterada a senha, você vai ter que refazer o seu login até cair na tela principal do cPanel de novo. Vamos agora dar uma passada geral sobre os principais itens, aqueles que a gente vai utilizar a partir de agora no nosso vídeo. Aqui na lateral do nosso painel a gente tem um resumo, algumas estatísticas sobre o nosso site. Você pode inclusive expandir aqui para mostrar mais estatísticas que você está utilizando. E depois nós temos aqui os ícones separados em seções com o que a gente pode gerenciar, o que a gente pode alterar dentro do cPanel do nosso site. Eu vou abordar aqui só os itens principais de cada seção, aqueles que a gente realmente vai utilizar com maior frequência, e os demais eu não vou abordar nesse vídeo porque senão vai estender demais a nossa aula e a gente vai acabar aprendendo um monte de coisa que não vai ser útil nesse primeiro momento. Aqui na seção de arquivos a gente tem o gerenciador de arquivos. Nesse gerenciador aqui você consegue enviar arquivos para o seu site, você consegue excluir arquivos, você consegue editar os arquivos do seu site, e todos os arquivos do site sempre estarão dentro dessa pasta aqui, Public HTML. Então se você entrar aqui agora você vai ver que o diretório está vazio porque a gente ainda não tem site, a gente ainda não colocou nada aqui no nosso painel. Uma configuração importante para você fazer aqui no gerenciador de arquivos é clicar aqui em configurações e marcar aqui para ele mostrar os arquivos ocultos. Essa configuração vai ser importante porque agora a gente já está vendo um arquivo chamado htaccess aqui. Esse tipo de arquivo oculto a gente precisa às vezes fazer algum tipo de edição, e se você não estiver vendo ele você acaba passando batido por esse tipo de edição. Aqui em uso de disco você vai ter uma estatística de quanto espaço você está utilizando com o seu site. Contas FTP, a gente já tem uma conta criada, que é a conta padrão quando você cria a hospedagem. No caso aqui o usuário primeiro, no meu caso com aquela senha que a gente recebeu por e-mail. No meu caso agora eu já alterei a senha, mas você pode adicionar novos usuários. FTP significa File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos. Apesar de estar caindo um pouco em desuso, ainda é muito útil e a gente vai utilizar ele depois para fazer o envio do WordPress para o nosso site. Depois aqui na seção banco de dados a gente vai utilizar banco de dados MySQL para criar bancos de dados e também usuários que terão acesso a esses bancos. Um banco de dados, para você entender, é um local onde são armazenadas as informações de um site. Como no caso do WordPress, ele precisa de um banco de dados para armazenar tudo que você vai criar dentro do seu site. O PHPMyAdmin a gente não vai abordar ele em detalhes no nosso curso, mas se algum dia você vê um tutorial, algum vídeo ensinando como executar comandos SQL no banco de dados do seu blog, é através do PHPMyAdmin que você vai fazer isso. Depois na seção de domínios nós temos aqui domínios de complementos. Quando você contrata um plano de hospedagem que permite colocar mais de um domínio no mesmo plano, como a gente viu na hora da contratação, é através desse ícone que você vai adicionar os novos domínios ao seu painel. Subdomínios é quando você quer criar um subdomínio para o seu site. Por exemplo, eu tenho registrado primeiroblog.com.br. Digamos que eu queira fazer um subdomínio, por exemplo,
teste.primeiroblog.com.br. Isso eu faço através dos subdomínios. Depois, na seção e-mail, a gente tem então as contas de e-mail, os encaminhadores, as respostas automáticas. Contas de e-mail, você vai criar uma conta de e-mail para utilizar no seu site, um e-mail @seudominio.com.br. E é isso que a gente vai fazer agora. Vou clicar aqui em contas de e-mail, eu vou criar aqui uma conta chamada ricardo@primeiroblog.com.br, vou escolher uma senha, eu vou definir o tamanho dessa conta de e-mail, se eu quero que ela fique limitada, por exemplo, a 300 MB, 100 MB, ou se eu quero que ela seja ilimitada, e depois eu clico em criar conta. E agora o meu e-mail personalizado já foi criado, ele aparece aqui embaixo, e por aqui você pode, inclusive, acessar o webmail dessa conta. Para acessar o webmail do seu domínio, sempre você vai digitar seudominio.com.br ou .com/webmail e você vai ter acesso ao webmail, bastando informar para isso a autenticação, que é o seu endereço de e-mail e a senha que você acabou de criar. Voltando aqui para a tela principal, ainda na seção e-mail, nós temos os encaminhadores. Um encaminhador é quando você quer desativar uma conta de e-mail ou trocar o endereço de um e-mail, por exemplo, e você quer encaminhar todas as mensagens da conta antiga para a conta nova. Então você cria um encaminhador. E as respostas automáticas, aqui está como respondentes automáticos, é quando você vai sair de férias, por exemplo, e não vai responder seus e-mails. É interessante você colocar uma resposta automática informando isso para todas as pessoas que te mandarem um e-mail. Depois nós temos a seção de métricas, onde você pode analisar os visitantes do site. Você tem aqui o AW Stats também. Esse tipo de recurso aqui para medir as visitas do site não é muito preciso e também não é muito utilizado. Aliás, eu até gosto de planos de hospedagem que não disponibilizem isso daqui, porque o servidor acaba ficando um pouquinho mais rápido. A gente vai aprender como controlar as visitas, como medir as visitas de uma outra forma depois. Depois, na área de segurança, nós temos aqui dois itens que merecem destaque. Bloqueador de IP. Por exemplo, se você está sofrendo um ataque de spam de um determinado IP, você pode vir aqui no seu painel e bloquear esse IP através do bloqueador de IP. E o Hotlink Protection é a proteção para as pessoas não pegarem imagens do teu site e vincularem elas diretamente em outro site. Na guia software não vamos abordar nenhum dos itens. A única ressalva que eu quero fazer aqui é em relação ao Softaculous, que é um instalador automático de scripts. Eu desaconselho você a utilizar esse tipo de instalador porque geralmente eles instalam versões não atualizadas dos scripts. Isso acaba deixando brechas de segurança no seu site. E uma coisa interessante aqui na hospedagem da Inova é que a gente pode selecionar a versão do PHP através desse ícone aqui que vai ser utilizado no nosso site. Eu vou dar um clique aqui, você vai ver que por padrão ele está aqui com o PHP 5.3. Eu vou escolher o 5.6, que é o mais atual, e daí eu posso escolher inclusive aqui módulos, configurações para colocar, e depois eu salvo então o meu PHP. Depois que eu salvei todas as configurações, eu clico nesse botão aqui, Set Has Current, e a gente vai ter então o PHP 5.6 sendo utilizado. Por que utilizar o 5.6? Ele é mais rápido e mais seguro do que as versões anteriores, então eu indico que você utilize sempre a versão mais recente. Voltando aqui para a tela inicial, vamos lá para o final do nosso painel. Temos aqui a guia avançada, onde a gente tem trabalhos cron, são tarefas agendadas que são executadas automaticamente no nosso site. Você pode fazer uma verificação de vírus e depois aqui no final nós temos ainda só alteração de senha, idioma e o tema do painel se você quiser mudar. Basicamente é isso. Agora que eu já passei uma visão geral sobre o cPanel, a gente vai fazer a instalação do WordPress no nosso painel. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um banco de dados para armazenar todas as informações do nosso blog. Vamos vir aqui então na seção Banco de Dados, clicar em Banco de Dados MySQL e a gente vai criar um novo banco de dados. Percebam que há um prefixo aqui na frente. Esse prefixo é o nome da sua conta que você recebeu por e-mail. No meu caso aqui é primeiro e daí um underline. Então agora eu vou criar o banco de dados do meu blog. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, blog, primeiro underline blog. E vou criar o meu banco de dados. O nome é você que escolhe, você fica livre de escolha para colocar o nome, só que tem uma limitação de caracteres, não pode ser um nome muito grande. Já criei o meu banco de dados, ele já apareceu aqui embaixo, quando eu voltei, o tamanho dele está zerado. Eu posso inclusive aqui renomear ele ou excluir ele se você criou um banco e não quer mais utilizar. Agora que a gente criou o banco de dados, a gente precisa criar um usuário que terá acesso a esse banco de dados. Para isso você vai descer aqui em usuários do MySQL e você vai adicionar um usuário. Notem que o usuário também precisa ter esse prefixo na frente, exatamente igual o banco de dados.
Então aqui eu vou colocar primeiro underline usuário, eu vou escolher uma senha. Depois de definido o usuário e a senha, eu vou criar o meu usuário. Usuário criado, volto para a tela anterior e agora eu preciso dizer que esse usuário que eu acabei de criar deve gerenciar o meu banco de dados. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, aqui embaixo em adicionar usuário ao banco de dados, é a última seção da nossa tela. Eu vou escolher o usuário, nesse caso só tenho um, primeiro usuário, ele vai gerenciar o banco de dados, primeiro blog. E eu vou adicionar. Na próxima tela vai aparecer opções de privilégios que você quer dar para esse usuário. Nós vamos marcar todos os privilégios e fazer alterações. Podemos voltar para a tela anterior e agora sim, nós temos um banco de dados criado com um usuário adicionado a esse banco de dados e esse usuário tem privilégios para fazer toda e qualquer alteração no nosso banco de dados. Então o primeiro passo para a instalação do WordPress no nosso site já está cumprido. Agora vamos ao segundo passo, baixar o sistema do WordPress. Para isso você vai acessar o site br.wordpress.org. Aqui na lateral vai ter um botão de download, atualmente o WordPress está na versão 4.3, sempre baixa a versão mais recente, que é a mais segura e mais completa. E você vai fazer o download do sistema do WordPress normalmente para sua máquina. Você pode abrir esse download que você acabou de fazer, você precisa ter instalado algum software de compactação, como por exemplo o WinZip, ou então o SetZip, ou o WinRAR, como é o meu caso aqui. Abrindo o arquivo compactado, há dentro dele uma pasta chamada WordPress. Eu vou clicar nessa pasta aqui e vou arrastar ela para a minha área de trabalho. Fazendo isso eu vou estar descompactando todo o sistema aqui na área de trabalho do meu computador. Agora eu posso fechar meu arquivo compactado e aqui dentro da pasta WordPress, todos os arquivos que eu preciso para fazer a instalação do WordPress estão dentro dessa pasta aqui. Agora o próximo passo é fazer o envio desses arquivos aqui lá para a nossa hospedagem. Para isso a gente vai utilizar um programa de FTP, transferência de arquivos. O programa que eu costumo utilizar para fazer a transferência de arquivos via FTP se chama FileZilla. Você pode digitar aí no Google FileZilla Portable. O primeiro item que aparecer aqui, o site portableapps.com, vai ter uma versão portátil desse aplicativo. E por que versão portátil? Para você não precisar instalar ele na sua máquina. Você pode usar ele dentro de um pendrive, você pode levar ele para onde você quiser e você não precisa instalar ele no computador para utilizar. É só clicar aqui no botão de download, aguardar alguns segundos, em média 5, 6 segundos, e vai aparecer o download do aplicativo para você. E após a conclusão do download está aqui meu FileZilla Portable. Eu vou executar ele clicando duas vezes, vou escolher o idioma, ok, vou avançar em próximo. Eu posso escolher aqui se eu quero linguagens adicionais ou não, eu vou deixar tudo padrão. Vou avançar novamente, ele vai instalar na própria pasta onde eu baixei o arquivo aqui, ou seja, na minha área de trabalho. Se ele não estiver na pasta do seu agrado, escolha uma pasta onde você queira fazer a instalação, digamos assim, dele. E você vai em instalar. Na verdade essa instalação aqui, só clica em terminar depois aqui, ele só gera uma pasta com o aplicativo aqui dentro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir aqui o instalador do Portable e também o arquivo compactado do WordPress. Aqui dentro do FileZilla Portable você vai ter um aplicativo, você clica duas vezes nele, vai abrir o programa, ele vai rodar na sua máquina sem a necessidade de instalação. Já está aqui, já está funcionando corretamente. Ele disse que tem atualização, não vamos atualizar ele agora, eu vou só fechar aqui. Agora a gente precisa cadastrar o FTP do nosso site aqui dentro do FileZilla para conseguir enviar os arquivos. Então eu vou clicar aqui nesse botão que é de um servidor, o primeiro ícone da barra de ferramentas aqui em cima, e vai aparecer aqui um item chamado Meus Sites. Você vai clicar em Novo Site. Aqui em host, lembra que lá no nosso e-mail tinha a informação aqui ó, do host FTP? Esse host aqui que você recebeu por e-mail é o que você precisa informar no FileZilla. Então você vai colocar aqui o host, a porta você não precisa colocar, ele vai pegar padrão. O protocolo FTP, se a sua hospedagem trabalha com SFTP, você tem que trocar aqui o protocolo, não é o nosso caso. A criptografia aqui eu vou deixar como padrão e o tipo de logon não pode ser anônimo, tem que ser normal. E daí você vai colocar aqui o usuário. E a senha é a mesma senha que você usa para fazer acesso ao cPanel. Então você vai colocar essas informações, o host FTP, o seu usuário e senha do cPanel e vai dar um OK. Agora para conectar o site, você clica aqui na flechinha do lado desse ícone do servidor. Vai aparecer aqui novo site, na verdade a gente esqueceu de trocar o nome dele, ó, ele ficou como novo site. Você pode renomear ele aqui, clicando no botão renomear, e eu vou colocar aqui primeiro blog. Agora sim ficou com o nome correto, então vindo aqui na flechinha vai aparecer o nome do seu site,
Você clica nele, ele vai estabelecer a conexão. Ele pode aparecer aqui um aviso pedindo se você quer confiar no certificado de segurança do site. Você pode marcar aqui confiar sempre nesse certificado, dá um OK e ele vai fazer a conexão com o FTP. Note que aqui já apareceram pastas aqui na lateral, são as pastas lá do servidor. Aqui dentro do FileZilla tem duas seções que exibem arquivos. O lado direito sempre mostra o endereço remoto, que é o endereço lá do seu servidor, da sua hospedagem. E o lado esquerdo mostra o endereço local, ou seja, a pasta local do seu computador onde você está navegando agora. Agora eu vou fazer o envio dos arquivos do WordPress para o servidor. Para isso eu vou procurar aqui na barra lateral a minha área de trabalho e aqui no meu desktop eu vou abrir a pastinha WordPress. Se você utilizou pastas diferentes, você precisa navegar até encontrar a pasta onde você tem o WordPress descompactado. Notem que aqui estão todos os arquivos que a gente viu dentro da nossa pasta do WordPress. Então, navegando aqui nos arquivos locais, cheguei até a pasta do WordPress. Agora, aqui nos arquivos remotos, eu vou aumentar um pouquinho a coluna do nome. Você precisa encontrar uma pasta chamada Public HTML. Você vai clicar duas vezes para abrir essa pasta. E aqui você vai ter só aquele arquivo htaccess que a gente viu lá no nosso gerenciador de arquivos. Agora a gente precisa mandar todos os arquivos do nosso computador para o servidor da nossa hospedagem. Então eu vou clicar aqui no primeiro arquivo, vou ir até o final da minha pasta, vou segurar Shift e vou clicar no último. Selecionei todos eles. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima dos arquivos selecionados e vou escolher Upload. Agora a única coisa que eu preciso fazer é aguardar o envio dos arquivos. Na verdade, alguns arquivos já estão chegando lá no servidor. E se você quiser conferir isso, você pode ir no cPanel, no gerenciador de arquivos, e você vai ver que já existem arquivos aqui dentro da pasta Public HTML. Clica duas vezes aqui, já estão os arquivos aqui que o nosso sistema de FTP está enviando, então já está tudo funcionando corretamente. Esse envio pode demorar um tempo variado de acordo com a sua conexão de internet, então agora basta aguardar até que todos os arquivos sejam enviados ao servidor. Terminado o envio dos arquivos, não vai aparecer nenhum aviso dizendo que terminou. A única coisa que você vai perceber é que os arquivos na fila aqui desapareceram, essa lista aqui deve ficar totalmente vazia e aqui do lado vão aparecer as transferências bem-sucedidas, indicando então que os arquivos foram enviados. Nesse caso, terminamos o trabalho com o FileZilla, podemos fechá-lo e podemos voltar ao nosso site. Aqui no cPanel eu posso sair, posso fazer o logout, não vou mais utilizar o cPanel e agora eu vou acessar o meu domínio principal. E acessando o domínio você vai perceber que vai aparecer uma tela de instalação do WordPress. Bem-vindo ao WordPress, antes de começar precisamos de algumas informações sobre o banco de dados. Você precisa conhecer o valor dos seguintes itens antes de continuar. Então nós precisamos saber o nosso nome de banco de dados, já criamos anteriormente, o nome do usuário, a senha, o servidor do banco de dados e o prefixo da tabela. Ok, nós temos todas essas informações, então vamos lá. Nome do banco de dados. A gente criou um banco de dados chamado primeiro, aquele prefixo, underline, blog. Então a gente precisa informar o nome do nosso banco de dados. O usuário do nosso banco de dados foi primeiro, underline, usuário. E agora a senha do nosso banco de dados. O servidor vai ser o localhost. Caso não seja localhost, a sua empresa de hospedagem vai informar isso também no e-mail de boas-vindas. E o prefixo das tabelas vai ser WP underline. Dica de segurança: nunca utilize o prefixo WP underline. Crie o seu próprio prefixo de tabelas. Eu vou colocar o prefixo pblog underline, de primeiro blog. Então nunca utilize o prefixo padrão porque ele torna o seu banco de dados suscetível a invasões. Sempre crie um prefixo personalizado para suas tabelas. Definidas todas as informações, clique no botão enviar e se tudo correu bem você vai ter um botão de instalar na próxima tela. Caso o sistema não consiga acessar o banco de dados, ele vai te dar um aviso dizendo o que está errado e você precisa revisar as suas configurações. Como aqui tudo correu bem, nós vamos clicar em instalar. Pronto, agora o nosso WordPress já está instalado e a gente precisa definir as configurações iniciais para o nosso site. O título do site você vai informar. Agora você vai criar um nome de usuário. Dica de segurança: nunca crie um usuário chamado admin. Escolha o seu nome de usuário e escolha também uma senha forte para acessar o sistema. Nesse caso aqui, ele gerou uma senha automaticamente para mim. Se você não quiser utilizar essa senha, ok, não tem problema. Você pode criar sua própria senha, basta digitá-la aqui. Mas lembrando, misture letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais para você ter uma senha realmente segura. E agora o seu endereço de e-mail. No caso aqui eu vou colocar o endereço que eu criei lá no painel da hospedagem. Essa última opção aqui,
diz respeito à privacidade, se você desmarcar essa opção, o seu site não vai ser encontrado por mecanismos de busca, como o Google, por exemplo. Por isso eu não preciso nem dizer que é recomendável deixar marcado se você quer ser encontrado na internet. Definido tudo isso, a gente vai instalar o WordPress. Instalação bem sucedida, nós podemos acessar o painel do WordPress para verificar se está tudo ok. Clique no botão Login, informe o usuário e a senha que você definiu na etapa anterior e faça login no site. Se você ver uma tela parecida com essa, quer dizer que tudo funcionou corretamente e o seu blog está devidamente instalado na sua hospedagem. E com isso então encerramos mais uma aula do nosso curso e agora eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre o que você viu até agora. Você está gostando dos vídeos? Está conseguindo acompanhar todas as explicações? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Participa, compartilha a sua opinião nos comentários logo abaixo desse vídeo. A sua opinião é muito importante para a gente continuar produzindo aulas e, acima de tudo, melhorar as aulas caso alguma coisa não esteja de acordo com a sua expectativa. No mais, eu deixo meu muito obrigado a você que está acompanhando esse curso e eu te vejo no nosso próximo vídeo.